O que está acontecendo? Por que será que os clubes europeus começaram mal esse Mundial de Clubes, essa Copa do Mundo de Clubes? Por que será que a gente não está vendo aquela diferença técnica, aquela disparidade técnica e de jogo que a gente acha que existe e que a gente está acostumado a falarem pra gente? O que será que está acontecendo? Eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo a minha análise, o que eu acho disso tudo, a minha visão do porquê isso está acontecendo, mas antes, claro, seja bem-vindo, você é o MJ Alviverde, eu, MJ, peço que se você está chegando no canal e você não é inscrito, se você é novo no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, comenta no vídeo, porque é muito importante o seu engajamento para o canal continuar crescendo e eu continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, beleza? Agora, galera, vamos lá. Por que que eu acredito que isso está acontecendo? Por que que a gente está vendo esses jogos equilibrados e a gente não está vendo os clubes europeus com essa suposta superioridade que a gente sempre acha que existe? Cara, alguns pontos que eu gostaria de levantar são o seguinte. A questão, cara, é que os clubes brasileiros, os clubes sul-americanos, quando eles vão enfrentar os clubes europeus nesse Mundial, os clubes brasileiros, eles, e argentinos, etc., mexicanos, né? Na realidade, vamos falar mais aqui dos sul-americanos. Os clubes, cara, eles chegam em final de temporada. Então, enquanto o europeu tá jogando ali a metade da temporada dele, os times estão inteiros, estão quentes, digamos assim, né? Os jogadores estão ali jogando a temporada deles, em andamento. O clube brasileiro chega para aquele Mundial do final do ano acabado fisicamente, cara. Então, o clube aqui no Brasil joga estadual, entendeu? Joga Copa do Brasil, Libertadores, joga um monte de coisa. Um campeonato brasileiro altamente desgastante, porque o Brasil é um país gigante, então as viagens são longas, né? São mais desgastantes. Os atletas enfrentam gramados em condições muito piores, variação climática muito maior do que existe lá na Europa. Tudo isso desgasta o cara, desgasta o atleta, o corpo do cara, entendeu? Sem falar que os jogos aqui no Brasil, eles são muito mais parelhos, cara, entendeu? Então, você pega às vezes o Palmeiras com um elenco bom, o Flamengo com um elenco bom, vai jogar lá às vezes com o time da zona de rebaixamento do Brasileirão e se complica, fica difícil, cara. A gente vê isso o tempo todo, né? Você vê aqui um clube enfrentar lá vai enfrentar, por exemplo, o Sport lá na Ilha do Retiro e o Sport engrossa o jogo, entendeu? Vai enfrentar às vezes o Juventude e o Juventude dificulta o jogo, né? Então, você faz viagens longas, variações climáticas, você tem muitas questões aqui que vão desgastando o cara, que vão deixando o cara pior fisicamente ao longo da temporada. O cara chega lá para enfrentar um clube europeu que já tem um time muito bom em condições físicas muito piores, entendeu? Por isso que essa argumentação agora de que eles estão em final de temporada, que eles estão mal fisicamente, isso não funciona, isso não tem cabimento, isso é papo furado, entendeu? Porque os clubes brasileiros sempre vão lá, enfrentam os europeus em condições também desiguais, físicas, e nem por isso a gente fica usando essa desculpa, né? Se o clube brasileiro vai lá e não vence o Mundial, é tratado como vexame. Aqui no Brasil, né? A imprensa critica, né? Então você tem que ir lá e, no mínimo, chegar na final contra o europeu. Se cair na semifinal, é vexame. Caiu pro mexicano? Vexame. Caiu pro egípcio? Vexame. Caiu para um árabe? Vexame. É assim que a imprensa brasileira trata. Então, os clubes brasileiros, eles enfrentam adversidades de clima, de gramado, de estrutura do futebol aqui na América do Sul, até das torcidas, as pressões que existe. Cara, é muito mais difícil se jogar, se você for analisar aqui, pela maneira que o futebol é estruturado na América do Sul. O calendário, se joga campeonato estadual, e aí você faz muito mais jogos, cara, você chega acabado. Não é à toa que o Palmeiras foi enfrentar o Tigres no Mundial em 2020 e chegou acabado. O Palmeiras venceu uma Libertadores em 2020, né? Ele venceu num sábado, se eu não me engano, na terça-feira o Palmeiras já tava embarcando pro Catar, alguma coisa assim, já tava embarcando lá pro Oriente Médio, cara, pra jogar o Mundial.
Os caras mal curtiram o título da Libertadores. O Botafogo tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro, ele mal curtiu o título da Libertadores e do Brasileiro. Os caras mal comemoraram e já tiveram que viajar em seguida pro Mundial, cara. Chegaram lá acabados. Se eu não me engano, eles perderam pro Pachuca, né? Se eu não me engano. Eles chegaram acabados lá e perderam, cara. Tomaram acho que 3-1, alguma coisa assim, foram mal. Por quê? Porque os clubes brasileiros não chegam acabados, cara. Aí os caras saem aqui do Brasil, fazem uma viagem longa pra caramba lá pro Oriente Médio, chega lá fuso horário, os caras desgastados não aguentam, cara. Os caras não estão aguentando, entendeu? Então assim, os clubes brasileiros sempre iam pra esse jogo do Mundial com essa questão, o físico acabado ao longo de uma temporada de desgaste absurdo, com o calendário que se joga aqui, com o número de jogos, com os gramados ruins, as variações climáticas, as viagens longas que você fica fazendo pra jogar só o Brasileirão, né? Cara, pega lá esses países, cara, pega a Inglaterra, pega a Espanha, países que têm tamanho de estados brasileiros, de estados, entendeu? Ou seja, as viagens que os clubes brasileiros fazem pra jogar Brasileirão são viagens como se o europeu estivesse jogando Liga dos Campeões a temporada inteira. Tá entendendo? Então, isso é brutal, cara, a diferença. Entendeu? Então, sem falar que na Europa, meio que predomina o clima mais frio. A Europa é um continente mais frio, enquanto aqui no Brasil você varia tudo. Você vai jogar lá no Nordeste um calor absurdo, aí você volta pro Sul para enfrentar o Inter no Beira-Rio com frio, e aí depois você vai para um outro lugar que tá chovendo. No Brasil é assim, cara, é absurdo. Tudo isso o corpo do atleta sente ao longo da temporada. O cara chega lá para jogar com o europeu acabado. Outro motivo. Você tem a questão ali, além desse físico que eu tô falando, você tem a questão de que você sempre ia lá e tinha que fazer aquele jogo único com o europeu, né? Por quê? Porque é uma coisa, cara, que o clube aqui brasileiro, ele tem pouca oportunidade, ele enfrenta muito pouco esses times. Se o Palmeiras, se o Flamengo, se os principais aqui do Brasil, da América Latina, o River Plate, se esses times estivessem enfrentando constantemente os clubes europeus, enfrentando toda hora, jogando direto, todo ano contra esses clubes, você ia ver afunilar cada vez mais, você ia ver cada vez mais a distância diminuir, cara, porque os clubes iam estar cada vez mais acostumados a se enfrentarem, e não é o que acontece, cara. Aqui o clube tem que ir lá, passar por uma Libertadores, que é duro pra caramba de jogar, entendeu? Chega desgastado pra enfrentar o europeu, e aí o cara ele já vai ali pressionado psicologicamente, o atleta já vai com uma pressão do caramba, porque ele sabe que ele vai chegar lá e ele não tem outra chance, cara. Ele não sabe, talvez seja a única chance da vida dele de enfrentar aquele time. Porque pra chegar lá você tem que ganhar uma Libertadores, passar por uma semifinal, era assim, né? Então, você chega lá já pressionado, você chega lá já assim, cara, eu preciso tentar jogar, o cara já vai pressionado, é muita mídia, é o viralatismo que tem em cima aqui dos jogadores, é o Real Madrid, é o PSG, é o Barcelona, é o europeu, e é isso, é aquilo, o cara já vai ali, cara, pressionado, o cara já vai para aquele jogo ali pressionado, ele já vai para aquele jogo com a cabeça a mil, porque ele sabe que não vai talvez ter outra oportunidade, então ele sabe que talvez aquele é o único jogo que ele vai fazer na vida contra um time europeu, talvez o cara que vai lá jogar, entendeu? Então, não é aquela coisa que você sabe que você tá sempre jogando, aí você já vai para aquele jogo com uma pressão na cabeça, com o emocional pesado muitas vezes, que você não teria se fosse um jogo que você sabe que vai jogar de novo outro dia. Entendeu? Então você já chega lá numa pressão do caramba. Você acha que isso não atrapalha o psicológico do atleta? Então os caras já vão pra lá com o psicológico pesado, vai muitas vezes já, sei lá, inferiorizado, vai muitas vezes já se sentindo inferior. Ah, não, olha, a gente tem que chegar lá, fazer um jogo fechadinho, apertadinho, não pode querer ficar jogando, partindo pra cima, tem que fazer um jogo ali inteligente, sabe? Você é sempre essa mentalidade. Nunca é com aquela mentalidade assim, não, vamos lá pra jogar futebol, vai vencer o melhor. Não, é sempre a mentalidade assim, somos inferiores, não tem condição, é 80-20, é 90-10 e tem que chegar lá e fazer o que dá pra fazer. Tem que chegar lá e ficar fechadinho e jogar por uma bola. É sempre assim, o cara já vai lá com a cabeça a mil, entendeu?
Então o psicológico pesa muito também. E o que outra coisa também que está acontecendo muito nesse Mundial é a gente ver os clubes europeus saírem da zona de conforto deles, saírem da Europa, terem que ir para um outro país como os Estados Unidos, jogar ali com outro clima, jogando no calor, jogando em horários que eles não estão acostumados, jogando ali num campo neutro, muitas vezes sem um estádio que ele não está adaptado, com torcidas diferentes ali, vendo às vezes uma torcida sul-americana, que eles não estão acostumados. Esses jogadores europeus, muitas vezes, eles não estão acostumados mais com isso. Às vezes até o cara que é brasileiro, que é argentino, que vai jogar para lá, ele desacostuma com o tempo. Então os caras não estão acostumados com pressão que torcida latina faz. Eles não estão, cara. Os estádios de Liga dos Campeões é teatro, é aquele jogo leve, sossegado, teatro, todo mundo sentadinho muitas vezes. Claro que tem a parte das organizadas lá, mas de modo geral é sossegado. Imagina você pegar esses times e enfiar na Bombonera lá pra jogar com Boca Juniors numa Libertadores à noite. O cara jogando copo na sua cabeça, o cara xingando você, aquela pressão sem parar lá que você vê numa Libertadores. Eles não enfrentam isso, cara. Então o que a gente tá vendo agora é o clube europeu saindo da zona de conforto dele. Ele tendo que jogar num final de temporada, ele tendo que jogar num outro país, num outro clima, enfrentando uma torcida diferente, enfrentando clubes que ele não conhece, jogadores que ele não está acostumado. É tudo isso. A gente está vendo como quando você tira os jogadores do que eles estão acostumados, da zona de conforto deles, você equipara. É a mesma coisa o que acontecia com o sul-americano. É a mesma coisa. Ou o que você acha que é mais fácil? O europeu ir jogar lá no Oriente Médio ou o brasileiro ir pra lá? Qual viagem é mais longa? Qual viagem desgasta mais? Quem que estava com o acúmulo de jogos na temporada? O brasileiro, o sul-americano ou o europeu? Então a gente tá vendo isso. A gente tá vendo o europeu sendo tirado, arrancado da zona de conforto dele. E aí a gente começa a ver que nós, aqui, os clubes brasileiros, sempre estavam em desvantagem. A gente sempre ia em desvantagem, cara. Sempre em desvantagem. É como se a gente fosse para uma maratona com um saco de pedra nas costas, com um saco cheio de tijolo nas costas, com uma mochila cheia de tijolo. É a mesma coisa, e você tem que ganhar. É isso, entendeu? É por isso que era tão improvável, por isso que ficava tão difícil. E agora a gente tá vendo que quando você coloca todo mundo num patamar pelo menos próximo um do outro, você começa a equilibrar, você começa a equiparar o jogo. Entendeu? Então, assim, existem muitos motivos do porquê os europeus estão indo mal nesse Mundial. Mas eu garanto pra você, cara, que não tem nada a ver com a questão de que eles não estão ligando, não tem nada a ver. Eles não estão conseguindo mesmo jogar. Essa é a real. Eles estão tendo dificuldade. Essa é a real. Eles estão tendo dificuldade mesmo de enfrentar árabe, mexicano, brasileiro, argentino. Essa é a real. Entendeu? E agora, nós estamos jogando com o físico legal, e eles estão no final, eles estão vendo o que o brasileiro sempre passou enfrentando eles, entendeu? Então assim, existem diversos motivos, esses são alguns que eu gostaria de trazer aqui para vocês nesse vídeo. Pode ser que eu faça um outro vídeo para trazer outros motivos da minha visão do porquê está equilibrando esses jogos no Mundial, mas o que eu queria trazer nesse vídeo eram esses primeiros motivos, beleza? Pode ser que eu traga no outro vídeo alguns motivos a mais, mas por hoje era isso. Eu quero que você comenta aqui no vídeo o que você acha dessa reflexão que eu trouxe, dessa análise. Comenta aqui o que você acha do porquê que está acontecendo isso, se você acha que existe essa disparidade técnica mesmo toda, ou se você acha que o que eu tô falando tem sentido, entendeu? Eu peço que você se inscreva no canal, muito importante a sua inscrição, deixa o seu like, comenta o que você achou desse vídeo, do assunto que a gente trouxe aqui, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!